Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama e hoje você vê em destaque. Comissões permanentes discutem a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. CPI dos tributos tem ampliação de prazo e vai ouvir servidor que diz ter provas de sonegação. Cultura do mamão papaya em debate no Colegiado de Agricultura. Plenário aprova a matéria para oferecer apoio às câmaras de vereadores. Confira as informações sobre a segunda sessão ordinária da semana. Detalhes com a repórter Nicole Espósito. Luciana, na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram 3 projetos de iniciativa da mesa diretora que tramitavam em regime de urgência. Entre eles, a proposta que cria a Casa do Vereador aqui no Legislativo Estadual. Essa estrutura, que vai funcionar na Escola do Legislativo da Assembleia, tem entre os objetivos auxiliar os vereadores no encaminhamento e atendimento de suas demandas, com o fornecimento de dados e informações e também no apoio das relações dos representantes municipais com outros órgãos. Nesta terça-feira também foi aprovado o requerimento para a realização de sessão especial na próxima quinta-feira para debater a criação de um colegiado aqui na casa que vai tratar de assuntos relacionados ao transporte escolar no Espírito Santo. Já passou da hora de nós contribuirmos para que os trabalhadores do transporte escolar e os contratantes, no caso prefeituras e governo do estado, cheguem a um consenso do que é possível se fazer para se equilibrar receitas e despesas e também com relação à segurança dos carros que fazem o transporte escolar. Infelizmente, quando se trata de custos, os reclamos que temos recebidos é de que não se tem um equilíbrio. O que está se gastando é muito maior do que o contratante está pagando. Então nós vamos propor nesta comissão, nessa audiência especial, se formar uma comissão para realmente chegar a um consenso entre as duas partes e quem paga, poder pagar aquilo que é possível e quem recebe, receber aquilo que é necessário para se prestar um serviço com qualidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possível sonegação de impostos na produção de petróleo, pediu mais prazo para os trabalhos. Os deputados da CPI da sonegação de tributos aprovaram um requerimento de prorrogação de funcionamento da comissão por mais 180 dias. O requerimento será agora analisado pela mesa diretora da Casa. Ainda durante a reunião, os deputados ouviram o servidor público Enildo Carvalhinho Filho. Ele afirmou ter documentos que comprovariam crimes de sonegação no Estado. Enildo irá participar da próxima reunião do colegiado para apresentar as provas de irregularidades que ele garante possuir. Foi deliberado a oitiva dele e reconvocamos para a próxima semana dar continuidade, tanto a ele como a sua mãe, Dona Marli, né? Porque nos remeteram correspondências aonde falam que os assuntos referem-se à sonegação de tributos no Estado do Espírito Santo. Então esperamos que agora, retomando os trabalhos, nós possamos, com a prorrogação do prazo para mais 180 dias, dar continuidade e concluir os trabalhos da CPI da sonegação. E na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados aprovaram a prorrogação da CPI da sonegação. Também foi aprovado o requerimento de ampliação de prazo da CPI do Pó Preto. O colegiado vai ter mais 90 dias de funcionamento. Mas o relator, deputado Dari Pagung, acredita que a leitura do documento final acontecerá bem antes disso, já que quase todo o relatório está concluído. A partir do próximo ano, quem não cumprir a lei de acessibilidade pode ser processado criminalmente. O assunto foi abordado em reunião na Assembleia. Acessibilidade foi tema de debate na Comissão de Saúde. Os deputados receberam um representante do MOVA, o Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade. José Olímpio Rangel Barreto alertou sobre o descumprimento da legislação que garante os direitos das pessoas com deficiência. 88, a Constituição avisou, tem deficiente aí que tem direito. 2000, já veio, tem que cumprir a legislação para dar acesso a ele.
2009 veio uma convenção internacional e disse, ó, é obrigação de fazer, tem que dar acesso de qualquer maneira, senão vocês vão sofrer sanções da ONU. Aí, infelizmente, é que nem aquela coisa, você chama a atenção do menino, o menino faz isso, chama a atenção de novo, depois você tem que agir de uma forma mais drástica. E aí veio a lei, a 13146, que a partir de janeiro não dando acessibilidade à cadeia, e pode ter certeza absoluta que onde eu for, eu vou colocar na cadeia. Durante a reunião, também foi abordado o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entra em vigor em janeiro de 2016. O texto prevê a responsabilização criminal de quem não cumprir as normas legais de acessibilidade. Os membros do colegiado reforçaram a necessidade de fiscalização das regras. Nós estamos fechando esse cerco, apertando cada vez mais para que as prefeituras, para que os espaços públicos obedeçam à legislação. A partir do ano que vem será crime a falta de acessibilidade e uma casa de lei tem que dar exemplo. Então nós estamos aqui para isso, lutando do lado dos cadeirantes, do lado dos deficientes. A inclusão profissional de quem tem perda auditiva total também foi discutida na casa. A qualificação profissional e o mercado de trabalho para surdos foram assuntos abordados na reunião do Colegiado de Ciência e Tecnologia. O encontro contou com um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Entre as reivindicações apresentadas pelo convidado estão a aplicação da lei que institui a Libras como a língua oficial dos surdos e a criação de uma central de intérpretes. A central de intérpretes, como eu trouxe, é que os espaços públicos, por exemplo, informal ou comercial, comércio, hospital, o surdo precisa de comunicação. A lei do acesso fala isso. Mas o que seria o acesso para surdo? É ter a língua de sinais no espaço, é somente isso. Não é colocar, estruturar, né, como para o cadeirante ou para o cego. Não, o surdo é questão linguística. É o quê? Colocar um intérprete qualificado, é comunicação. Precisa de um intérprete para atender esse surdo. O surdo precisa do intérprete, mas o ouvinte também precisa do intérprete para atender. Um exemplo, o Josué está aqui, eu estou comunicando com ele. Não, ele é intérprete? Não. Com você a gente precisa do intérprete para intermediar a comunicação. Essa é a necessidade. As pessoas estão assistindo a gente, eu estou sinalizando. Estão me entendendo só por causa do intérprete. Então é muita coisa que envolve. A central do intérprete veio um pouco para resolver esse problema. E também é a questão da informação, comunicação, a mídia televisiva, tecnologia, enfim. E isso para o surdo, ele consegue chegar no mercado de trabalho. E o processo histórico tem que ser entendido. Ele tem que conhecer o mundo, ele tem que conhecer a realidade. É de extrema importância que a sociedade conheça, né, essa situação e que principalmente nós, políticos, que somos responsáveis, então, pelas políticas de forma geral, que através desse conhecimento, através da fala, através desses esclarecimentos, que isso nos facilite a propor políticas que realmente venham ao encontro daquilo que essa parte da sociedade almeja, precisa, necessita e quer, né? O Brasil é o maior produtor de mamão do mundo e o Espírito Santo está em segundo lugar na produção nacional, atrás apenas da Bahia. Mas é o fruto da variedade papaya, produzido em Linhares, que faz mais sucesso no mercado internacional. O trabalho para fortalecer essa cultura foi destaque no Legislativo. Os deputados da Comissão de Agricultura conheceram o trabalho desenvolvido pela Brapex, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, sediada em Linhares, no norte capixaba. Foram apresentadas as principais ações e os desafios da entidade para o fortalecimento da cultura do mamão. Os países lá fora conhecem o mamão papaya capixaba como uma fruta em destaque, hoje conhecido internacionalmente como o melhor mamão papaya do mundo. Então isso é através dos trabalhos feitos da associação, tanto trabalho técnico quanto trabalho de marketing, divulgação, com apoio do governo do estado, com apoio do governo federal, que a gente tem conseguido êxito nessas atividades. Vejo que esse setor ele precisa ser
cada vez mais potencializado. Inclusive nós colocamos aqui, na medida do possível, estamos buscando traçar ações junto ao governo federal e ao governo do estado para que seja potencializado a área de avanço tecnológico, desenvolvimento de pesquisas, para que a gente possa ajudar o setor e que o trabalho que é feito pela Abrapex ele seja seguido por outros produtores na fruticultura, na cafeicultura e tantas outras culturas que o nosso estado desenvolve. Deputados organizam audiência pública para discutir formas de combate à violência contra a juventude. A próxima semana é dedicada ao debate contra o extermínio de jovens. Para falar sobre os eventos que vão discutir o assunto e sobre a situação desse tipo de violência no estado, a Comissão de Cidadania recebeu representantes do Conselho Estadual da Juventude. Nosso estado configura um dos piores índices do nosso país. Então, falar de juventude no nosso estado é falar de um conflito interno muito forte aqui no nosso estado e fala muito da nossa história, né? O segundo estado que mais mata jovens, o primeiro estado que mais mata mulheres jovens. Então, assim, é uma série de direitos que são negados e a gente precisa debater o extermínio da juventude, tanto letal, da arma de fogo, da morte mesmo, quanto o simbólico da negação de direitos. A audiência pública sobre o tema está programada para a próxima quarta-feira na Assembleia. Cooperativas querem liberação de servidores para atuarem na direção das instituições de crédito. A Comissão de Cooperativismo recebeu representantes de 2 cooperativas de crédito para funcionários públicos do Estado, a Copjude e a Copfisco. Eles entregaram ao colegiado um texto que propõe a regulamentação do afastamento dos servidores para assumir cargos de direção nas entidades. O Banco Central determina que a diretoria executiva seja formada por cooperados. Como estamos tratando de uma cooperativa de servidor público, a diretoria também é formada por servidor público. E como o mercado hoje, as normas do Banco Central são muito sérias, muito exigentes, o diretor precisa se especializar, não só se especializar com todas as normas bancárias, como precisa ter tempo para dedicar à sua função de diretor, visto que ela atende pessoas no estado todo, certo? Então, hoje o servidor que fica à disposição, que é diretor da cooperativa, ele está colocando uma sobrecarga de trabalho porque ele exerce uma função obrigatória, certo? Como servidor público, e tem que também ter tempo para poder atender às obrigações que o Banco Central determina e a cooperativa determina. Entendemos nós que o afastamento, assim como já é feito para o servidor que está à disposição do sindicato, vai permitir não só especialização, um melhor atendimento, como maior segurança para os recursos aplicados pelos demais servidores na cooperativa. O presidente da comissão comentou o encontro. São 2 trabalhos a serem feitos. O primeiro é o trabalho jurídico, para a gente fazer um documento bem redondinho juridicamente, bem respaldado na Constituição Federal e partir para o convencimento do governo do Estado em relação à legalidade e à importância que tem de se liberar pelo menos 2 a 3 diretores para ficarem à disposição dessas cooperativas. E aí também entra o argumento da importância dessas cooperativas para o Estado hoje, que são cooperativas, principalmente cooperativas de crédito, que estão crescendo e representam cada vez um número maior de pessoas aqui no Estado do Espírito Santo. Os avanços das políticas públicas para pequenos empresários foram discutidos em palestra no Parlamento Capixaba. Encontro na Assembleia Legislativa marcou a reinstalação do FOCAMP, o Fórum Capixaba Permanente das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Espírito Santo. A ex-deputada Lúcia Dornelas, presidente da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Estado, foi empossada no comando do fórum, formado por 76 entidades. Entre elas, o SEBRAE, o Banestes, Secretarias Estadual e Municipais de Desenvolvimento e a Frente Parlamentar da Assembleia de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. As pequenas empresas, elas sustentam a economia e conseguiram a proeza de crescer durante essa época de crise. Então é o caminho para o Brasil. Muitos pequenos empresários, empreendedores individuais não conhecem sequer os seus direitos. A Frente Parlamentar, por exemplo, trabalha agora nos próximos dias, no dia 19, um encontro, uma reunião com a participação do Tribunal de Contas, porque as prefeituras ficam receosas
em permitir que o pequeno empresário tenha respeitado o seu direito nas licitações. O Corpo de Bombeiros, devido às dificuldades, conseguiu um alvará, uma liberação de funcionamento. E o Ministério Público para tratar a acessibilidade, por exemplo, do ramo dos despachantes. Então, tanto a frente como o fórum vão trabalhar nesse sentido para facilitar, levar informação e melhorar a atuação e o desempenho das pequenas empresas. O evento contou com palestra do deputado federal Helder Salomão, presidente da Comissão Especial do Super Simples na Câmara dos Deputados. O parlamentar falou sobre os avanços nas políticas públicas para o setor. A Comissão de Cultura aprovou o projeto de lei da deputada Luzia Toledo, que declara a muqueca capixaba patrimônio imaterial do Estado. A matéria segue para o Colegiado de Turismo e depois para votação em plenário. Os jovens e a política. Nesta terça-feira, mais um grupo de estudantes participou de atividades legislativas. Alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá participaram de mais uma edição do projeto Universitários no Parlamento. Depois de assistirem palestras sobre o funcionamento do Poder Legislativo, os estudantes acompanharam a realização da sessão ordinária. O objetivo da iniciativa da Escola do Legislativo é estimular a consciência crítica e incentivar a participação do jovem na política. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você continua com a programação da TV Ares Digital. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.